Graça e paz, querido. Graça e paz, querido. Uma boa tarde para todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, estamos aqui mais uma tarde, mais um dia. A Bíblia diz que mais um dia que Deus criou. Por isso, devemos se alegrar nele. Então, a cada dia, a cada manhã, devemos sempre se alegrar, porque Deus criou todas as coisas. Por isso estamos alegres. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós louvamos a Deus. Estamos aqui no Monte da Oração, em um momento para reflexão da Palavra de Deus, para estarmos aqui fazendo uma oração. Estamos aqui durante toda a semana, a partir do meio-dia, para 2 orações, meio-dia e às 3 da tarde. Ontem a gente estávamos aqui, muito calor. Ontem a sensação térmica era de 40 graus. Não é brincadeira não. E hoje a temperatura já está a temperatura bem baixa. Hoje está fazendo frio aqui, viu? Está bastante frio. Vou mostrar um pouco aí, vou ver se eu consigo virar a câmera. Para aí um pouquinho. Eu queria virar a câmera para vocês verem como está aí o clima, né? Lá fora está muito frio, já estive lá, mas está meio complicado ali, viu? Meio complicado lá fora, tem um pouco de vento, então nós preferimos entrar no carro, ficar aqui no carro quietinho, para estarmos aqui trazendo uma reflexão. Quero abraçar todos vocês, que Deus abençoe a todos. Temos visto aqui nesse monte, durante esse período de oração, temos experimentado, sabe, de coisas maravilhosas de Deus. Deus tem feito coisas grandes e firmes através da oração, através do momento devocional. Temos orado, temos visto a mão de Deus operando de maneira gloriosa. Porque a palavra diz, querido, que quando nós se colocamos para buscar a Deus, Deus, ele responde, ele age. Eu quero deixar o texto da palavra de Deus para todos vocês no Salmo 125. Estava aqui refletindo sobre esse texto sagrado, o Salmo 125, conhecido de todos nós. Todos nós conhecemos esse texto, esse salmo. Já ouvimos, já lemos, mas existem coisas profundas, maravilhosas, que podemos extrair desse texto sagrado. A Bíblia diz, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor Deus que está ao redor do seu povo. Querido, fiquei pensando aqui o que estava no coração do salmista quando ele escreveu esse salmo. Qual foi a motivação? Qual foi a intenção? O que na verdade ele estava querendo dizer com esse texto sagrado?
que ele estava querendo afirmar quando ele disse que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Na verdade, ali, ele estava falando para um grupo de pessoas. O salmista estava falando para alguém, para um grupo de pessoas, para aqueles que confiam. Ele não está falando para aqueles que não confiam, que não acreditam, que não creem em Deus, mas um grupo de pessoas que crê e que confia no Senhor. Confiar é acreditar. Confiar é você colocar nas mãos de Deus um propósito, um problema, coloca na mão de Deus uma causa e você então confia que Ele vai resolver esta causa, que Ele vai resolver esse problema. Então confiar é você acreditar, é você crer que aquela pessoa, que o Deus que você entregou a sua causa, ele não vai pegar a tua causa e colocar lá no canto, botar dentro da gaveta os seus pedidos e vai esquecer, não. Ele vai pegar a tua causa e ele vai agir. Quando você vai num advogado para resolver alguma causa, o que você faz? Você não confia no advogado? Você não coloca a sua causa na mão do advogado para ele advogar a sua causa? Então você, se não acreditasse, não confiasse naquele advogado, você não iria até ele. Então você vai lá porque você sabe que ele é um advogado bom, ele tem um advogado de nome, entendeu? Através de algumas informações de alguns amigos, um parente, ó, vai me pulando porque ele é um bom advogado. Então você vai e entrega aquela causa na mão dele, porque então você está confiando nele. Porque você sabe que ele vai advogar com firmeza, com sabedoria, então você vai naquela confiança. Deus é assim. Então quando o salmista estava dizendo assim, os que confiam no Senhor. Então é a mesma coisa o que o salmista estava dizendo, os que confiam no Senhor é como os montes de Sião. Está falando de um grupo, de uma pessoa que confia em Deus. Então nós sabemos, ele dá o exemplo dos montes de Jerusalém, ele dá o exemplo da cidade de Jerusalém que era cercada de montes. E ele então faz uma comparação com aqueles que confiam no Senhor, em Deus, como fosse um monte. Ele faz uma comparação de alguém que acredita em Deus, confia em Deus, crê em Deus. Ele compara como se fosse um monte. Mas por que essa comparação? Por que comparar uma pessoa que confia em Deus como um monte? Por que isso? Aí eu estava analisando as seguintes coisas. Nós sabemos, querido, que quando se fala de monte na Bíblia, são símbolos de permanência. Monte na Bíblia são símbolos de permanência. Você imagina que algumas cidades que são cercadas de montes, você acorda todo dia de manhã, quando você abre a janela ou a porta, você se depara com aquele monte. Há quantos anos? Você todo dia acorda e vê aquele monte. Todo dia você acorda e vê aquele monte. Entra ano e sai ano. Porque se você chegar diante de uma árvore, se nós chegarmos diante de uma árvore, e se nós voltarmos daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, talvez aquela árvore já não estará mais lá.
a árvore já não vai estar naquele mesmo lugar. Por quê? Porque aquela árvore foi arrancada para dar espaço ao crescimento, para dar espaço a uma construção, uma obra. Então aquela árvore vai ser tirada dali para eles poderem urbanizar aquele espaço, aquela cidade, aquele lugar, e ali vão se fazer prédio, vão se fazer casa, não é verdade? Então, você volta 40 anos, 50 anos, a árvore já não vai estar mais ali, provavelmente, porque ela foi tirada. Para que ali houvesse uma obra, para ser realizada uma obra. Agora, analisa comigo, se você estiver diante de um monte e voltar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, o monte vai estar no mesmo lugar. Montes são formados por pedra, por rochas, estão bem firmados. Você vê que para destruir uma parte do monte, quando existe pedreira, tem que se colocar uma dinamite, porque elas estão bem firmadas. Então, monte são símbolo de permanência. Então, você vai voltar daqui anos e mais anos e o monte está no mesmo lugar. Eu nasci, eu cresci em uma casa onde eu morava. Por exemplo, aonde eu estou agora, eu estou aqui olhando aqui do meu lado esquerdo, eu estou avistando ali um monte. Tem vários montes daqui aonde eu estou avistando. E aqui eu posso conhecer alguns montes daquele que eram montes que eu já estou vendo desde criança. Ali o monte de Itaoca, o monte de Bitioca. Desde quando eu nasci, eu me conheço como gente, eu vejo aquele monte ali, e aquele monte está lá no mesmo lugar. Então aquele monte ele está ali há milhares de anos. Eles estão ali há centenas e centenas de anos, mas estão no mesmo lugar. Interessante que eles estão ali. Agora você, durante todos esses séculos, esses anos, aquele monte caiu chuva sobre ele. Caiu frio, veio vento, veio sol sobre ele. Ele está ali exposto. A chuva, o vento, ele está exposto às tempestades, mas ele está no mesmo lugar. Você imagina bem quanta chuva esses montes já pegou, quanto sol, quanto calor, quantos ventos. Mas você observa que nem isso, nem as tempestades foram suficientes para remover aqueles montes daquele lugar. Pelo contrário, se você observar, existem montes que veio a chuva, veio o sol, existe uma vegetação em torno daquele monte. Existe uma vegetação, às vezes ali em torno do monte, por causa da chuva, do sol e do vento, ali criou-se, nasceu-se ali frutos, algum tipo de plantação de plantas, de ervas. Então aquele monte ainda, ele frutificou, ele ainda deu fruto. Você observa, quando você anda em certas regiões de montanhosa, e regiões que você observa que o clima é um clima que chove muito e também faz muito sol, que a terra é bem fértil, você observa que quando você vai numa região dessa, você observa que é tudo verde. Em volta dos montes estão tudo verdejante. Então entra o calor, entra o verão, entra o inverno, mas o monte está no mesmo lugar. O salmista compara o que acredita em Deus como fosse esse monte. Ele compara os que creem em Deus como se fosse esse monte,
vem a tempestade, vem os problemas, mas o monte está ali. Assim, aqueles que confiam em Deus. Vem a luta, vem o mal, vem o problema, vem a situação, vem as tempestades da vida, as dificuldades que nós atravessamos. Ele vai passar por todo esse processo, mas ainda ele continua confiando em Deus, ele ainda continua crendo em um Deus poderoso, um Deus de vitória, um Deus de milagre. Por isso o salmista diz, os que confiam no Senhor. Agora veja bem, esse salmo é só para quem confia, é para quem crê, é para quem entrega. É para quem decide entregar e decide confiar. Decidir confiar, porque confiar requer uma decisão. Confiar requer uma decisão, uma atitude. Eu decido confiar. A Bíblia diz no Salmo 20 que uns confiam em cavalo, uns confiam em carro e cavaleiro, mas nós faremos menção do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Quer dizer, uns estão confiando em cavalo, poder, força. Confia no seu poder, na sua força, na sua inteligência. Outros confiam em carro, nas riquezas, na sua prosperidade, nas vaidades. Mas nós, ao salmista, no Salmo 20, verso 7, mas nós faremos menção do Senhor. Faremos menção, nós vamos buscar Deus. Sabe, querido, quantas pessoas hoje estão confiando no seu sucesso, confiam na sua riqueza, estão confiando no dinheiro, estão confiando nas suas conquistas, estão confiando na sua inteligência, sabe? Não atribui a Deus nada. Não consegue atribuir a Deus nada, nenhum benefício. Pessoas arrogantes, soberba, orgulhosa, que não consegue entender que tudo que ele tem foi Deus que deu, tudo que ele faz é Deus que permite. É Deus, porque tudo é Deus. Deus dá condição ao homem para o trabalho. Deus te dá saúde para você trabalhar. Deus te dá livramento para você ficar em pé, viver sua vida. Então Deus está cuidando de nós o tempo todo. O salmista diz, nós faremos menção do Senhor, enquanto uns estão crendo em cavalos, em cavaleiros, nos seus carros, nas suas conquistas, achando que tudo é para ele, é por ele, eu sou. Quantas pessoas soberbas que não conseguem agradecer a Deus por nada. Acordam de manhã, não conseguem agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje. Elas não conseguem agradecer a Deus pelo alimento, pelo ar que está respirando. Olha, querido, quantas pessoas morreram na Covid por falta de oxigênio, porque não conseguia respirar. Morreram porque não tinha respiração, oxigênio. Então elas morreram. Aí você observa a falta que tem o oxigênio na vida do homem. E hoje nós estamos aqui, ó, respirando esse ar livremente, sem nenhum aparelho. É quem que faz isso? É quem que está proporcionando isso para você e para mim? É Deus. É Deus. Deus é a causa da nossa existência. Por isso, devemos glorificá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo como o Senhor, o único em glória para sempre. Então você observa que o que estava no coração do salmista era exatamente essa convicção, essa certeza que ele tinha, essa comparação que ele fez na vida daqueles que confiam como aquele monte, ou que confiam em Deus. Ele vai ali, ele está numa luta, ele está atravessando um problema difícil, mas ele está olhando para o céu e está confiando em Deus. Ele está no Salmo 121, elevo meus olhos para o céu, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para onde você tem olhado? Para onde os seus olhos
estão sendo agora direcionados nesse momento. Está olhando para onde? Para a terra, para o homem, para as pessoas. Sabe, às vezes nós temos uma tendência a confiar no homem, a confiar nas pessoas. Ficamos olhando para a terra, ficamos olhando para as pessoas e daqui a pouco elas nos decepcionam. O salmista também no Salmo 120, ele disse, eu levo meus olhos para o monte, levo meus olhos para lá, de lá que veio o meu socorro. Quando ele estava em perigo, ele não olhou para a terra, porque ele viu que na terra não tem nada, não tem ninguém que pudesse resolver o seu problema. Sabe por quê, irmão? Porque existe momento na nossa vida, milagres é só Deus pode fazer. Existem momentos que o homem não pode agir, não pode fazer. Existe coisa na nossa vida que um amigo não vai poder resolver, o seu vizinho não vai poder resolver, o pastor não vai poder resolver, o obreiro não vai poder resolver. Existe problema na nossa vida que é só um milagre. Só Deus, por isso ele diz, elevo meus olhos para lá. Porque ele viu que na terra todos falharam. Ele viu que na terra nada conseguiu resolver o seu problema, tirar ele daquela luta. Ele viu que na terra todos falharam e erraram. Ele viu que na terra as suas condições não eram favoráveis. Então ele olhou para o céu, ele olhou para lá, de lá que vem. Porque é do céu que vem a vitória, a glória, a salvação. É de lá. Então isso são certezas, convicções espirituais, proféticas e bíblicas. Por isso ele diz, então, os que confiam no Senhor, ele está firme, ele está firmado na palavra. Ele não se abala, o inimigo se levanta. Vem as calúnias, vai vir os problemas, às vezes vem as situações que nós atravessamos, nós estamos em um mundo que podemos passar por situações, mas o que confia em Deus, irmão, ele está firmado na palavra e na rocha, porque a casa dele foi construída na rocha, não na areia, porque quando construímos nossa casa na areia, quando vier uma tempestade, vai derrubar. Quando vier um problema, ela vai cair. Porque não tem sustentação, não tem base, não tem sustentação, não tem alicerce. Mas quando estamos firmados em Deus, por maior que sejam os nossos problemas, por maior que sejam os nossos pecados, as fragilidades, as fraquezas, o inimigo pode se levantar, todos podem se levantar, mas Deus não deixa o controle. Deus não sai do controle. Quando nós se voltemos para Ele, em oração, quebrantamento, confissão, Ele, no seu grande amor, nos restaura. Então, querido, o Salmo, então, o salmista nos mostra que todo aquele que confia em Deus, ele permanece. Interessante que eu vejo, só nesse salmo eu vejo dois benefícios. Dois benefícios somente nesse salmo para quem confia em Deus. Primeiro, os que confiam em Deus são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, primeiro, os que confiam em Deus, ele não se abala. Vai vir os problemas. Todos nós não estamos livres de lutas e provações na terra. Às vezes uma falta de dinheiro, às vezes uma falta de saúde, às vezes é uma falta de emprego, às vezes é uma situação que nós passamos, mas quando você confia em Deus, você não se abala, você está confiando em Deus, sabendo que Deus está cuidando, que Ele vai te ajudar. Então esse é o primeiro passo, ele não se abala, ele está firme. Segundo benefício, permanece para sempre, ou seja, aqueles que confiam em Deus vai viver uma eternidade com Deus, para sempre. Quem confia em Deus, quem busca, quem coloca a vida na mão de Deus, ele vai ter então mais esse benefício, além de estar firme,
de não se abalar, de Deus trabalhar na vida dele com vitória, ele permanecerá para sempre. Então, é para sempre, ele não vai ser destruído, ele não vai ser morto, ele vai viver uma eternidade com Deus depois desse mundo, dessa terra. Então, essa é uma promessa poderosa. É a salvação em Cristo Jesus, irmão. A salvação que nós temos em Cristo Jesus. Sabe que coisa maravilhosa. Deus é bom, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração. Continua crendo em Deus, irmão. Por maior que sejam as lutas investidas, confia no Senhor. Sabe, Jeremias estava preso, carcerado, em uma prisão subterrânea, embaixo do palácio, sem nenhuma perspectiva, mas Deus, ele foi lá falar com ele. Deus foi lá para fazer uma promessa para ele. Sabe, eu quero dizer que Deus tem promessa na sua vida. Você não nasceu por acaso, eu não nasci, nós não nascemos por acaso. Nós nascemos com o propósito de Deus. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você ainda não conseguiu compreender isso, esse projeto de Deus. Ninguém nasceu em vão, meu irmão. Nós não nascemos por acaso, ninguém nasceu em vão. Todos nós nascemos com um propósito de Deus específico, porque tudo que Deus faz é com propósito específico. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Talvez ainda há um tempo ainda vai acontecer. Talvez você não entende porque você não morreu. Você não entende porque aquele acidente não te matou. Você não entende porque naquela rua que você ia passar não passou e teve um tiroteio. Talvez você não entende porque ainda você estava doente, uma doença desenganado pelo médico, mas você hoje está aí curado, você não entende. Você não entende, é porque Deus tem um propósito na sua vida específico. Você não entende porque você nasceu para glorificar o nosso Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Todo ser humano tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de todos, meu irmão. Você que está me ouvindo. Por isso que você está vivo hoje. Volte para Deus, reconheça Deus, irmão, porque ninguém vive sem Deus. Às vezes a gente tenta dar uma escapulida. A gente tenta, às vezes, querer empurrar com a barriga, viver da nossa maneira, viver do nosso jeito, mas chega uma hora que nós vamos quebrar a cara. Nós não vamos conseguir. Nós vamos se rebentar todo, aí temos que voltar quebrado, chorando. Aí Deus, como é um oleiro, ele faz de nós um vaso novo. Deus pega os caquinhos, vai juntando os caquinhos e vai moldando novamente a nossa vida. Às vezes tentamos. Por causa da nossa natureza miserável, caída. Às vezes queremos fazer a vontade da carne, tentamos fugir, tentamos sair, tentar fazer a nossa vontade, mas daqui a pouco Deus vem, aí você se rebenta todo, aí volta chorando. Aí Deus pega você e te restaura na sua grande misericórdia. A Bíblia diz que Deus é o oleiro. O oleiro é aquele que trabalha no barro, trabalha no vaso de barro. Ele é o nosso oleiro, ele quebra e faz de nós um vaso novo, não é verdade? Então não adianta fugir e escapar. Quando Jonas tentou escapar de Deus, fugir da chamada que Deus tinha para ele, Deus mandou ele para Nínive pregar o evangelho, mas ele foi para Tarse. Ele foi para um lugar totalmente oposto daquele que Deus desejou e queria que ele fosse. Então ele fugiu de Deus e ali ele foi parar dentro de um grande peixe. 3 dias dentro de um grande peixe. Sabe? Porque
E daqui a pouco, lá no vento, nas profundezas do mar e do oceano, na ânsia da morte, ele clama pelo Senhor. Ele pede perdão a Deus, ele ora. Ele ora, Deus se arrepende. Olha que coisa. Cordéis de morte me cercaram. Está lá em Jonas, capítulo adiante, 3 ali, vai lendo, você vai ver. E ali então, Deus agora, então, ele se arrepende. Porque enquanto ele não se posicionou, enquanto ele não fez o que Deus queria, ele pagou o preço. Sabe, irmão, talvez você, talvez eu, quantas vezes a gente paga o preço por desobedecer a Deus. Às vezes nós pagamos um preço por tentarmos fugir do querer e da vontade de Deus. Tentamos fugir. E aí pagamos um preço. Começamos a sofrer. Começamos a passar prova. Até que nós venhamos se alinhar com Deus. E Deus falou, agora sim. Agora você está na posição. A Bíblia diz que agora Deus deu uma ordem para aquele peixe, aquele grande animal, deu uma ordem. Mas por quê? Porque foi Deus que fez. Deus criou tudo. Deus criou os mares, os peixes, os répteis. Deus criou todas as coisas, meu irmão. Você acha que foi o homem que criou? Você acha que foi quem? Foi Joseph Smith, Allan Kardec? Você acha que foi quem? Foi Buda? Foi Maomé? Foi quem que criou todas as coisas? Foi Deus, irmão. Então Deus ordenou o peixe foi lá na cidade onde Deus havia determinado para Jonas e vomitou ele para fora. Uma coisa que eu aprendo é que quando Deus quer, a baleia vai virar Uber. Quando Deus determina a baleia, o peixe vira Uber. O urubu vira garçom, vai levar pão para o profeta. A rocha vai sair água dela. A mulher vira tempero porque virou estado de sal. A jumenta vai falar, meu irmão, que Deus tremendo é esse? O único ser, meu irmão, que tem todos os seus atributos, o único ser que mata e não vai preso. Ele manda e não recebe ordem. Manda e não é mandado. Dá ordem e não recebe ordem. Esse é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O Deus criador dos céus e da terra. Meu irmão, eu me arrepiei aqui. Eu sinto uma unção forte nessa tarde. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse monte. Deus está falando conosco nessa tarde. Então Deus vai lá e leva Jonas de volta. Sabe? Então, meu irmão, Deus vai lá para Jeremias. Estava preso, encerrado. E Deus diz, Jeremias, clama a mim. Deus vai lá fazer uma promessa. Clama a mim, Jeremias. Fica triste não. Vou mudar a sua vida. Vou mudar a tua história. Vai ter virada na tua vida. Clama a mim. E responder-te-ei. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmão? O que eu aprendo nesse texto também? Que Deus não age, mas aqui eu vejo um princípio da ação com reação. Princípio da ação com reação. Então Deus não age, Deus reage. Deus reage sempre à nossa fé. Deus reage sempre às nossas atitudes. Muitas das vezes na Bíblia, você vai ver muitos milagres que Jesus fez. Jesus disse, a tua fé te salvou. Quer dizer, não foi ele. A tua fé te salvou. Quer dizer, a sua atitude. A sua determinação foi a tua fé. Quer dizer, ação e reação. Então Deus reage à nossa atitude. Clama a mim. Atitude humana. Responder-te-ei. Reação divina. Tocar nas vestes. Atitude humana, hemorragia estancada, reação divina. Tocar nas águas, atitude humana.
o mar se abre, reação divina. Tocar na rocha, atitude humana, era o homem que tinha que fazer. Sai água da rocha, a reação divina, é sempre assim. Deus sempre vai reagir às nossas motivações, às nossas determinações. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia também diz que a fé, se ela for tamanho de um grão de mostarda, os montes vai sair e se lançar no mar. Se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, diga para o monte, se transporte para o mar, e assim será feito. Meu Deus! Até o monte, representando ali o problema, representando aquele problema antigo, representando aquele problema, humanamente falando, que não tem jeito, aquele problema que o médico já deu o diagnóstico, não tem jeito, que as pessoas, humanamente falando, não vê nenhuma perspectiva na tua vida, aquele problema antigo, aquele vale de osso seco. Mas através da fé o monte se transporta, através da fé a glória se manifesta, os demônios vão cair, Deus vai fazer milagre na sua vida e na minha vida. Levanta sua mão, abra a boca e glorifica a Deus nessa tarde. É isso que Deus está dizendo, que vai acontecer as coisas. Milagres vão estar acontecendo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus continua o mesmo. Deus não está de bengala. Deus não está velho. Tem muitas pessoas que acham que Deus já se envelheceu. Não, pastor, isso aí foi só por antigamente. Deus não faz mais nada, não faz não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, lá no passado, hoje e para sempre. Ele é espírito, ele não se envelhece. Ele é o dono da vida, ele é doador da vida. Glorifica a Deus nessa tarde, meu irmão. Os que confiam no Senhor como os montes do céu. Eu não sei qual é o monte que está na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Qual é o monte? Qual é a tua história? Quanto tempo você está sofrendo? Talvez desde quando você nasceu. Eu quero dizer para você, eu tenho uma palavra rema para você, uma boa notícia. Nessa sexta-feira, nessa tarde, aqui no monte, Deus vai fazer uma virada na sua vida e na minha vida. Meu irmão, ontem eu estava orando aqui, desde quarta-feira, precisando de um milagre, porque eu também preciso de milagre. E ontem eu estava orando e eu dei um decreto para quem me ouviu, e eu estava orando aqui, desde quarta, ontem foi quinta. Quando eu desci desse monte, eu recebi uma vitória lá embaixo. Você não tem ideia, Deus, eu estava precisando de uma bênção. Mas humanamente falando, eu não via essa bênção, humanamente falando, não tinha como eu resolver isso. Quando eu desci daqui, Deus falou assim, vai em tal lugar. Vai naquele lugar, porque lá eu vou usar uma pessoa para te abençoar. Eu fiquei ouvindo aquilo em mim. Quando eu desci desse monte, meu irmão, que coisa linda. Cheguei a chorar no carro, porque quando eu desci, eu fui num lugar que Deus determinou, meu irmão. Que Deus chegou lá, o homem veio falar comigo, um rapaz que eu chamei, fui falar com essa pessoa, e Deus já estava preparando o coração dessa pessoa. E eu falei assim, meu irmão, estou com um problema aqui no meu carro, na mangueira. Essa mangueira é cara, eu não tenho como resolver isso agora. Você pode ver para mim quanto vai ficar isso aqui? Eu fui fazer isso aí porque eu não queria ir lá, porque eu estava sem condição desse conserto. Eu sei que eu tinha que trocar o pé, tinha que pagar a mão de obra, mas Deus falou quando eu desci, vai lá, procura ele. Eu fiquei relutando, mas como vou lá sem dinheiro, sem... E Deus falou, vai lá. E quando esse homem veio, eu relatei o meu problema para ele. Deus tocou nele e falou assim, não, eu vou te ajudar. Eu vou consertar aí até você poder comprar outra peça. Só para te ajudar, eu vou ajudar. Ele foi lá, irmão, gastou tempo, entrou debaixo do carro, cortou a peça, botou outra.
Eu falei, meu Deus, falou, e ele foi, vai embora, meu irmão, vai em paz. Nem cristão ele é. Ele falou, vai em paz, meu irmão, vai lá, pode ir. Meu irmão, eu não estava nem acreditando que eu estava vendo. Que Deus lindo, meu irmão. Eu comecei, sabe, eu chorei naquele momento que eu vi o cuidado de Deus, irmão. Como que Deus é lindo, Deus cuidou de mim. Paulo diz em Filipenses 4,19, o Senhor Deus, Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Cada uma. Paulo disse, é cada uma nos mínimos detalhes, meu irmão. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Deus está atento às nossas necessidades, a sua e a minha, a cada instante. Deus está nos cercando a cada instante, permanentemente. Quando a Bíblia diz que assim como os montes estão cercando Jerusalém, assim é Deus em volta do povo, isso mostra a presença de Deus constante, permanente na vida pessoal do povo de Deus. Eu quero dizer que Deus está constantemente te cercando, pessoalmente, cuidando de você e de mim. Quantos pode glorificar a Deus? Deus está cuidando, ei! Deus está cuidando, meu Pai, da sua vida, das suas necessidades. Eu falei, meu Deus, eu desci aqui ontem, irmão, eu estava orando. Eu falei, coisa linda, meu irmão. Que para mim isso foi uma grande vitória, meu irmão. Porque eu estava com esse problema, precisando de resolver essa situação e sem poder, sem condições. Tive uma despesa grande no meu carro, sabe, sem condições, mas Deus é fiel. Eu sinto a graça de Deus, irmão, nessa tarde. Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu disse, lá no profeta Ageu capítulo 2, meu é o ouro e minha é a prata. Deus é o dono da riqueza, Deus é o dono de tudo, meu irmão. É Deus que faz, é Deus que desfaz, é Deus que manda, é Deus que desmanda. A Ele a glória, a Ele os louvores, tudo para sempre. Glorifica a Deus nessa tarde. Eu glorifico ao Senhor, que Deus abençoe, confia em Deus. Vamos orar, Pai querido, nós te adoramos. Agradecemos a Ti por mais essa tarde aqui, nesse momento. Nesse dia de sexta-feira, te agradecemos pela Tua grandeza, pelos Teus cuidados, pelo Teu amor, Pai. Entrego nas Tuas mãos a vida de cada um que me ouve, cada pessoa que vai me ouvir. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, nessa tarde maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, pela vida, o dom da vida, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Porque, Deus, não somos dignos de Ti, somos miseráveis, Senhor. Somos pecadores miseráveis. Não somos dignos da Tua compaixão, do Teu amor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. A Tua palavra diz que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Por isso te louvamos pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nós temos em Ti. Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Os louvores, a honra, eu dou a Ti nessa tarde. Abençoa todos que estão me ouvindo. Visita os hospitais, os manicômios, asilos, as enfermarias, as salas de cirurgia. Espírito Santo, visita agora os doentes, os acamados, os encarcerados. Liberta todos que estão aprisionados por demônios, por espírito de doença, pelos espíritos da morte, da derrota, da miséria. Visita essas pessoas agora, Senhor, e joga por terra
Coloque essas pessoas em libertação agora, porque todo cativeiro é preciso de um libertador. Todo cativeiro precisa de um libertador. Tu és o libertador. Então liberta todos que me ouvem. Porque tu é o Deus de perto, o Deus de longe. Vai aonde estiver me ouvindo agora essa oração. Vai em cada canto da terra, em todas as regiões, nas redes sociais, aonde estiver alcançando a minha voz, que a minha voz chega com uma unção poderosa, que ela chegue de forma de fogo e essa pessoa sinta o calor, sinta a glória do Espírito Santo sobre o corpo, sobre a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, cai por terra toda a obra maligna. Joga por terra, Senhor, todo o mal que assola nossas vidas, o nosso caminho. Abra a porta nessa tarde, Senhor. Vai alcançando essas vidas agora. Eu dou um decreto para que haja uma grande vitória, uma grande bênção, um grande milagre na vida de cada pessoa que me ouve nessa tarde. Deus vai operando maravilha. Eu sinto a tua mão tocando. Eu sinto a tua mão tocando sobre vidas agora. Vai libertando, Senhor. Aonde estiver um cativeiro, aonde estiver um cativo, levanta o caído, o abatido, a depressão, as doenças, o câncer, as doenças malignas saiam do corpo das pessoas agora. Em o nome de Jesus, ó Nazareno, eu declaro a bênção de Deus seja estabelecida nessa tarde. Ora, bacalaçuribiaia. Deus visita agora. A unção de curas divina. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. E liberta essa pessoa. Arranca o mal, arranca agora. Em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, tocando. Aonde estiver agora chegando essa oração, que essa pessoa sinta a virtude do Espírito. Em nome de Jesus, meu Pai, visita, Pai. Toma nas tuas mãos os hospitais, as salas de cirurgia. O espírito da morte seja amarrado. Recue agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas tuas mãos. E te agradeço, ó Deus, muito obrigado, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, levanta a sua mão para o céu. Eu sinto a unção de Deus forte. A mão de Deus está te tocando agora. Olhe na palma das minhas mãos agora. Há um anjo aqui na minha frente. Sinta a unção do Espírito Santo. Olhe na palma das minhas mãos agora. Receba poder de Deus. Receba milagres extraordinários de Deus. O anjo está segurando as minhas mãos. Há uma unção forte aqui no monte. Está descendo agora. Olhe na palma das minhas mãos. Receba o poder de Deus agora. Em nome de Jesus, ó Nazareno. Em nome de Jesus, toca nas minhas mãos. Receba-me, Deus está curando pessoas. Caroços estão sumindo. Doenças das visões, dos olhos. Doença do coração, do sangue. Deus está curando. Caroços estão desaparecendo. Em nome de Jesus, ó Nazareno, pessoas estão arrepiando. Pessoas estão sentindo ânsia de vômito, bota para fora. Começa a vomitar a doença do estômago agora. Pessoas estão arrepiando. Em nome de Jesus, ó Nazareno. Em nome de Jesus. Todos sejam tocados pelo poder de Deus. Todos sejam tocados agora. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba agora. Ó Deus, vai operando. Toca nos documentos, toca nas peças agora de roupa, documento, na chave. Toca em cada pessoa. É um ato profético, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Para a glória de Deus, receba o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. E graças a Deus, querido. Diga graças a Deus. Respira fundo, meu irmão. Respira fundo e diga graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, irmão. Estamos aqui no monte
A presença de Deus é grande aqui. Eu sinto uma unção forte, irmão. Tem anjos voando nesse lugar. Os anjos de Deus estão descendo e subindo aqui, recebendo a oração, levando ao céu e descendo com vitória. Que Deus abençoe todos vocês, irmão. Compartilhe esse vídeo no YouTube, no Instagram. Nós estamos montando as nossas redes sociais. Estamos personalizando o nosso canal. Preciso da sua contribuição. Compartilhe com as pessoas. Vai lá no canal. Compartilhe esse vídeo no Facebook. Nós estamos personalizando o canal. Estamos ainda num aprendizado. Então você nos ajude em oração. Nos abençoe. Nos ajudando em oração, compartilhando. Que nós estamos personalizando. Se você puder nos ajudar, nos ajuda orando por nós e compartilhando esse canal. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus. Uma boa tarde.